Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário jornalista católico. Demoramos um pouquinho, mas conseguimos entrar ao vivo aqui na live. Só estou confirmando aqui certinho aqui se a live está funcionando. Dá um ok aí, fazendo um favor, pessoal, se está tudo certo. Se tiver tudo certo, dá um ok. Beleza. Eu entrei com outro celular aqui, tá? Está funcionando. Então, hoje, estamos fazendo uma live extraordinária aqui, não é? Normalmente, nós não costumamos fazer uma live tão tarde, mas eu já vi que o Eudes já acabou de fazer uma live no Instagram dele, né? Então, nós estamos aqui com nosso querido irmão Eudes Duarte, amigo meu, missionário aí, lá de Minas. Se apresenta aí pro pessoal, meu irmão, que ainda não te conhece. Aleluia! Bom, galera, meu nome é Eudes Duarte, a paz de Jesus, salve Maria, eu sou missionário católico, moro na cidade de Minas Gerais chamada Itaubim, no Vale do Jequitinhonha, faço parte de uma vibração chamada Herdeiros do Trono da Graça. Eu trabalhei 14 anos na educação e tem 3 anos que eu estou vivendo da missão, rodando o Brasil inteiro, pregando a palavra de Deus, pregando retiro de cura interior, seminário de vida e especialmente apologética, defesa da fé, né? É os temas que quase ninguém prega hoje, mas é que eu sou mais apaixonado, é por fazer defesa da fé católica. Eu gosto sempre de dizer, Tiago, que São Leonardo de Porto Maurício dizia, né? O pregador tem que pregar ensinando e ensinar pregando. Tem que casar as duas coisas uma na outra, né? Toda pregação tem que ser assim, ensinar pregando e pregar ensinando. Aleluia. Aleluia. Bom, o pessoal só vai confirmando aí se está tudo certo, né? Aparentemente aqui para mim está tudo normal. Eu também estou escutando o Eudes bem, né? Mas vamos ao assunto que a gente quer tratar, porque eu não sou muito de delongas, não, né? Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria tratar com o Eudes é a respeito daquelas infelicidades protestantes que, por exemplo, eles utilizam algumas passagens soltas da palavra de Deus para querer ofender e deturpar a própria Santa Igreja. Uma delas é aquela que Jesus estava pregando e chega Nossa Senhora, os discípulos ali, e os que estavam com Jesus falam assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E daí os protestantes se utilizam dessa passagem para falar que Maria não foi virgem nada, que Jesus teve um monte de irmão e tal. E vira e mexe nós escutamos isso. E agora eu queria que o Eudes mostrasse para nós qual que é a verdade católica a respeito disso. Tiago, a primeira coisa importante é saber o seguinte: vamos dar 2 explicações simples sobre esse texto. Primeiro, quando Jesus fala assim, quem são minha mãe e quem são meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática. Santo Agostinho dá uma explicação perfeita disso. Jesus não está desonrando a mãe dele, não. O quarto mandamento é honrar pai e mãe. Jesus jamais desonraria sua própria mãe, né? Número 2, Jesus está mandando você ser como a mãe dele. Santo Agostinho dizia assim, Maria, antes de conceber Deus no corpo, concebeu Deus no coração. Antes de gerar o verbo na carne, ela gerou o verbo no seu coração. Jesus está mandando você ser como a mãe dele. Porque ninguém no mundo ouviu a palavra de Deus e pôs tão em prática como a Virgem Maria fez. Ela renunciou ao seu sonho para sonhar o sonho de Deus. Ela renunciou à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Lucas 1,45, bem-aventurado és tu que creste, que é o de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Essa é a primeira coisa. Jesus não está desonrando a mãe dele, dando uma tirada na mãe dele. Está mandando você ser como ela, ouvir a palavra e pôr em prática. Número 2, meu irmão, a palavra irmão no idioma grego, Tiago, é adelphos, né?
E adelfos equivale a pessoa da mesma comunidade, pessoas da mesma tribo, parente próximo, primo, tudo era chamado de irmão. Para você ter uma ideia, o Atos dos Apóstolos aparece a palavra irmão 47 vezes, nos 28 capítulos do Atos. Em nenhum momento é irmão de sangue. É igual os protestantes, paz, Senhor, irmão. Vou dar um exemplo para você. Atos 15 diz que Pedro levantou numa assembleia de 150 irmãos. Ué, como é que uma mulher vai criar 150 meninos? Era irmão na fé. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos traz a palavra irmão 28 vezes. Saudai os irmãos de Creta, saudai os irmãos Priscila e Áquila. Em nenhum momento é irmão de sangue, é irmão na fé. 1 Coríntios, capítulo 15, do 3 ao 5, diz que Jesus apareceu a uma assembleia de 500 irmãos. Mais uma vez, é irmãos na fé, não é irmãos de sangue. Aí você pega o Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis, capítulo 11, versículo 27, diz assim, eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacó e Arão. Arão gerou Ló. Ló é filho de Arão, então ele é sobrinho de Abraão. Aí Gênesis 13, versículo 8, diz que Abraão falou a Ló, rogo-te que não haja rixa entre nós, entre seus pastores, porque nós somos irmãos. Porque no idioma hebraico não há a palavra sobrinho, há a palavra irmão, pessoas da mesma família. Se você pegar, por exemplo, Levítico, capítulo 10, do versículo do 1 ao 5, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, é chamado de irmãos dos filhos de Osiel, Misael e Elisafã. Mas se você for ver, Osiel é tio de Arão. Então, Misael e Elisafã é primo de segundo grau de Nadab e Abiú. No entanto, a Bíblia também chama eles de irmão. Então, essa palavra irmão aqui na palavra de Deus, eu gosto sempre de dizer, a minha mãe é protestante. Um dia ela falou comigo, mas você nunca viu na Bíblia que Maria teve outros filhos? Eu falei, olha, se a senhora me mostrar na Bíblia um filho de Maria, que exceto Jesus, eu como a página e viro protestante da manhã toda universal. Lá na Bíblia aparece irmãos de Jesus. Irmão de Jesus é uma coisa, filho de Maria é outra coisa. Irmão é Adelfos, filho é Ios, em grego. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para você ter uma noção, Tiago, aqui é bom dessa explicação assim, de maneira bem simples, que tanto Marcos 6,3 como Mateus 13,55 traz o nome dos 4 irmãos de Jesus. Tiago, José, Simão e Judas. O nosso tempo aqui não dá, mas eu vou pegar para vocês só um deles, Tiago. Quem é Tiago? Você pega a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim, Tiago é dos outros apóstolos, não visitei nenhum outro, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, esse Tiago, irmão do Senhor, era um apóstolo, segundo Gálatas 1,19. Fácil. Se ele era apóstolo, quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Você pega a lista dos apóstolos em Lucas 6 e Mateus 10, nós temos 2 Tiago. Um é filho de Zebedeu, o outro é filho de Alfeu. Logo, nenhum é filho de Maria, porque ela era casada com José. E eu poderia fazer isso com o Tiago, poderia fazer com Judas, com todos eles, e mostrar perfeitamente para vocês que eles não são filhos da bem-aventurada Virgem Maria, que a palavra irmão significa pessoas da mesma comunidade, da mesma família, parente próximo, não é irmão de sangue, como que é os protestantes. E, na realidade, a Bíblia, ela tem toda a genealogia, né, dos parentescos das pessoas, só que eles se utilizam disso para querer contrariar o que nós acreditamos. E uma das coisas que eu acho que era bom a gente enfatizar é sobre a virgindade de Maria. Né? Até no seu curso você solta um spoiler ali a respeito disso, e eu acho que era bom a gente falar um pouquinho também disso. Sim. Aí, Tiago, eu vou usar, assim, 3 coisas importantes a gente saber sobre a virgindade perpétua de Maria, tá? Primeiro texto, as pessoas que estão acompanhando, que vão acompanhar essa live depois, você pega lá Ezequiel 44, versículo 1 e versículo 2. Quem tem a palavra de Deus, depois você pode pegar, se quiser deixar anotado para o pessoal aí, Ezequiel 44, 1 e 2. Aí você vai entender por que Nossa Senhora é chamada de porta oriental lá no ofício. O texto diz assim, ó, ele reconduziu-me à porta exterior do santuário, que fica fronteira ao oriente, e que se achava fechada. O Senhor me disse, essa porta ficará fechada, ninguém aí abrirá,
ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, e ela permaneceu fechada. Santo Ambrósio e Santo Agostinho, lá no século IV, vai dizer, essa porta é a virgindade da Virgem Maria. O Senhor Deus de Israel aí passou, essa porta ficou fechada. Ninguém abriu essa porta, porque o Senhor aí passou, e ela permaneceu fechada. Essa porta é a virgindade da Virgem Maria. Deus entrou em Maria e saiu de Maria, e a porta permaneceu fechada. Uma outra explicação simples para você entender é João 20, do versículo 19 ao 22. Quando os apóstolos estão com as portas fechadas por medo do judeu, Jesus entra lá e fala, a paz esteja convosco. Ele não abriu a porta, ele entrou e não abriu a porta. Quando ele sai, a mesma coisa. Ele entrou sem abrir a porta, saiu e a porta permaneceu fechada. Aí São Jerônimo, Santo Ambrósio, Agostinho vai dizer, a porta do cenáculo também prefigura o ventre da Virgem Maria. Jesus entrou sem abrir a porta, saiu e a porta permaneceu fechada, porque ele é Deus. Ele tem poder de entrar sem abrir a porta, tem poder de sair e a porta permanecer fechada. Outro texto claro também é Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. És um jardim fechado, minha irmã, minha noiva, uma nascente fechada, uma fonte selada. Maria é o jardim fechado, que ela é o paraíso do novo Adão, o horto dos deleites. Então, o novo Adão entrou no jardim, saiu e o jardim ficou fechado. Ela é uma fonte selada. É a fonte por qual Cristo veio ao mundo, e a fonte permaneceu selada. E ela é uma nascente fechada. Cristo nasceu, e a nascente permaneceu fechada. Então, nós cremos que Maria é a Ie Parthenos. Ela é virgem antes, durante e depois do parto. E é bom lembrar isso, Tiago, que tanto Lutero, Calvino, Zwinglio e Wesley acreditavam na virgindade perpétua de Maria. Esse dogma foi negado a partir do início do século XX, com o pentecostalismo protestante, aí depois vem a questão, até um pouquinho antes, com os chamados pseudo-protestantes, né? Ellen Goldwhite, com os adventistas, Guilherme Miller, que deu abate dos adventistas, e alguns outros. Mas esse desespero de negar a virgindade de Maria começou a partir do pentecostalismo, que começou a fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, ao pé da letra. Mas eu fui capaz de mandar para você textos de Lutero, de Calvino, até o John Wesley, que escreveu um texto chamado Carta a um Católico Romano, que ele crê na Imaculada Conceição de Maria, e ele crê na virgindade perpétua de Maria. Então, a gente tem que dizer isso, que esse dizer que Jesus, que Maria teve mais filho, no meio do pentecostalismo, começou há pouco mais de 100 anos. Nem mesmo os protestantes da Reforma acreditavam nisso que os protestantes acreditam hoje. O engraçado a respeito do protestantismo é que hoje até no meio católico se fala que Lutero retirou livros da Bíblia, mas Lutero não retirou, ele apenas deixou no final da Bíblia os 7 livros que depois, com o pentecostalismo, que foram tirados da palavra de Deus. Não foi Lutero que tirou. E tem muitos sermões de Martim Lutero que ele exalta Nossa Senhora. Sim, sim. Verdade. E uma outra coisa, além do sermão, Lutero tem um livro perfeito que ele escreveu sobre Nossa Senhora, até tem esse livro, o cardeal Dom Raimundo Damasceno, faz até o prefácio dele, tá? Ele escreveu um livro sobre o Magnífico de Nossa Senhora, perfeito o que Lutero fala sobre Nossa Senhora. Então, até mesmo Lutero, com todas as suas heresias, ele não negou a beleza e a maravilha da Virgem Maria, nem ele, nem Calvino, nem Zwingli, nem John Knox e nem Wesley. Então, essa bagunça começou a partir do pentecostalismo protestante, tá? Do século XX agora. Tá. Vamos para mais uma questão importante. O que mais a gente escuta, e eu até escuto, é que, Tiago, Êxodo 20, você está fazendo vídeo para o YouTube, mas você tem uma imagem aí de barro que não fala, que não sei o quê. Êxodo 20, adorarás somente o Senhor teu Deus, só a ele prestará culto. Mais uma dos protestantes. Agora eu quero te escutar. Sim, vamos lá. Tiago, é bom, no curso, eu até faço questão de mostrar isso, só vou citar aqui. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de minha face. Ponto.
Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma que se encontre em cima no céu, sobre a terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dela e não lhes prestarás culto. Ponto. Vamos lá. Primeiro, do que Deus está falando? Texto fora do contexto vira pretexto para heresia. O povo de Israel estava saindo do Egito. No Egito, eles acreditavam em 7 deuses que moram em cima no céu, 4 sobre a terra e 2 debaixo da terra. Tanto que no curso eu mostro a imagem de cada um desses deuses e explico cada um deles qual era a fé do povo egípcio nesses deuses, tá? Então, de que tipo de imagem Deus está proibindo de fazer? Imagem dos deuses que os israelitas adoravam no Egito. Ponto, é a primeira coisa. Segundo, Deus está proibindo qualquer tipo de imagem? Não. Se qualquer tipo de imagem fosse idolatria, fotografia seria idolatria, o celular aqui seria idolatria, uma pintura na parede seria idolatria, a televisão seria idolatria, o computador seria idolatria, e para piorar, Deus seria o primeiro idólatra, porque nos fez a sua imagem e semelhança. Aí já bagunçaria o meio de campo. Tá, agora vamos lá. Primeira coisa que eu preciso explicar para os irmãos que estão aqui, para quem vai ver o vídeo depois, tá? Número 1, a palavra imagem no idioma grego são 2 palavras, eidoloro, vou traduzir um pouquinho mais portuguesado, eidolo e ícone, são 2 coisas. Eidolo é a imagem que tira você de Deus, o poder está nela, não está em Deus, e se você quebrar ela, você está quebrando a divindade. Isso aqui é eidolo. Ícone é a imagem que me aponta para Deus, que me faz pensar em Deus, e o poder não está nela, o poder está em Deus. Isso aqui é ícone. Agora, vamos para a Bíblia. Eu não vou mandar vocês pegar, só vou citando, depois você anota para eles aí. Êxodo 25, versículo 10 ao 22, Deus manda Moisés fazer a Arca da Aliança. Lá no versículo 18 diz assim, farás para ti 2 querubins, 2 anjos de ouro, nas 2 extremidades da tampa, um do lado e um do outro. E no versículo 22 vai dizer, ali virei ter contigo, e é de meio dos querubins que darei as minhas ordens aos israelitas. Veja, Deus mandou fazer 2 imagens, colocar as imagens em cima da Arca da Aliança e falava com Moisés no meio das imagens. Ele se comunicava no meio das imagens. Mas não só Êxodo 25, 18, versículo 22, Êxodo 26, versículo 1, Êxodo 26, 31, Êxodo 37, 7 ao 9. Em todos esses textos, Deus manda fazer imagem. Era ídolo? Não. Era ícone. Não ocupava o lugar de Deus. O poder não estava nela. O poder estava em Deus. Então, quando você olha com a imagem de Nossa Senhora, você faz a pergunta. Ela me tira de Deus ou ela me aponta para Deus? Ela me aponta para Deus. O poder está na imagem ou o poder está em Deus? O poder está em Deus. Aquela imagem me faz pensar em Deus, ela me tira de Deus. Me faz pensar em Deus. Logo, ela não é um ídolo, ela é um ícone. Vou dar um outro exemplo para você. As perguntas Deus pode fazer cura por meio de uma imagem? Pode. Está lá Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. O Senhor disse a Moisés, farás para ti uma serpente ardente, mete-a sobre um poste. Quem for mordido por uma serpente olhando para ela será curado. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, colocou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Aí vem a primeira pergunta. O povo olhava para a serpente e ficava curado. Quem curava era a serpente ou era Deus? Quem curava era Deus. O poder estava na serpente ou o poder estava em Deus? O poder estava em Deus. Então, a serpente de bronze era um ícone ou era um ídolo? Ela era um ícone, porque ela apontava para Deus. Mas eu posso te dar mais algum exemplo simples, Tiago. Quer ver você como é que as coisas são. Êxodo capítulo 32, do 1 ao 6, o povo faz o bezerro de ouro. Tira o brinco das orelhas das mulheres, faz um bezerro, dança forró, funk, chama a Anitta e Pablo Vittar para cantar e faz uma bagunça ao redor do bezerro, bebe umas caipirinhas e fala, eis Israel, o Deus que tirou você do Egito. Veja, aquele bezerro ali, Deus mandou quebrar, porque aquilo ali era idolatria. Porque o bezerro ocupou o lugar de Deus e o povo atribuiu àquela imagem algo que foi Deus que fez. Idolatria. Agora presta atenção no que você vai ouvir. 1 Reis 7, 29. Quando Salomão vai fazer o templo, diz assim, nos painéis enquadrados de moldura, havia estátua de leões, bois e querubins. Veja, quando a criatura ocupa o lugar do Criador, é idolatria. Deus manda quebrar. Quando a criatura aponta para o Criador, é iconografia. Deus manda fazer.
Então, veja, iconografia é uma coisa, idolatria é outra coisa. Quando o bezerro aponta ao Criador, ele não é ícone, ele não é ídolo, ele é ícone. Quando ele ocupa o lugar do Criador, ele se torna ídolo. O segundo exemplo que eu posso te dar é da própria serpente de bronze. Número 21, versículo 8 e 9, Deus manda fazer a serpente e curas acontecem quando o povo olha para a serpente. Segundo Reis 18, versículo 4, Deus manda o rei Ezequias despedaçar a serpente de bronze. Por quê? Porque o povo começou a olhar para a serpente, acender incenso e chamar ela de deusa Neustã. Aquilo que era ícone virou ídolo. Se o bezerro de ouro, que era ídolo, depois se torna ícone, a serpente de bronze, que era ícone, se torna ídolo. Percebe como é que as coisas são? Então, se você pega, por exemplo, outro texto claro, 1 Reis 6, 23, quando Salomão faz o templo, diz que Salomão construiu 2 querubins de pau de oliveira de 5 metros de altura. Aqui é preciso perguntar aos protestantes, tinha asa? Tinha. Voava? Não. Tinha boca? Tinha. Falava? Não. Como diz o mineiro, tinha zóio? Tinha. Zoiava? Não. Tinha ouvido? Tinha. Escutava? Não. Tinha pé? Tinha. Andava? Não. Tinha garganta? Tinha. Falava? Não. Mas era uma imagem que Deus mandou fazer. Ídolo e ícone, os dois é uma imagem. A diferença é que um aponta para Deus, o outro ocupa o lugar de Deus. Aí poderia citar um outro texto, Tiago, bem claro. Segundo Crônicas, capítulo 3, do 1 seguinte, Salomão vai fazer o templo de Israel. Lá no versículo 7, segundo Crônicas 3, 7, o rei revestiu de ouro paredes, umbrais e porta, e nas paredes esculpiu querubins. Mas então, uma coisa interessante. O versículo 8 vai dizer que Salomão mandou fazer a sala do Santo do Santo. O que era o Santo do Santo? O Santo do Santo era o lugar mais santo do templo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano com a corda presa no pé, porque se ele entrasse lá em pecado, o povo não podia puxar ele, tinha que tirar ele pela corda. E você vai pegar o versículo 10, 2 Crônicas 3:10, para o interior do Santo, Salomão esculpiu 2 querubins e o revestiu de ouro. Se fosse pecado fazer imagem, por que no Santo do Santo tinha 2 querubins, 2 imagens de ouro? Então, o templo de Israel é igualzinho à igreja católica. Tinha imagem nos umbrais, nos painéis, nas paredes, nas portas, em cima da arca e dentro do Santo, meu irmão. Então, a igreja do Antigo Testamento era recheada de imagem feita pelo próprio Deus. Ponto. Outra coisa, antes de mostrar um texto da sabedoria que eu queria citar. Mas podemos nos ajoelhar diante de imagem? Sim, porque na Bíblia ajoelhar para adorar é uma coisa, ajoelhar para reverenciar é outra. Claro que os protestantes vão citar para você Atos 10, 26, quando Pedro se ajoelha diante de Cornélio, Cornélio se ajoelha diante de Pedro, e Pedro manda Cornélio levantar. Só que você pegar o texto, diz que Cornélio ajoelhou para adorar, que Pedro não quer ajoelhar para adorar. E vai citar para você Apocalipse 19, 10, quando João se ajoelha diante do anjo, mas também se ajoelhou para adorar. Agora eu podia citar para você, por exemplo, 1 Crônicas 29, 20, o rei Davi faz a oração e diz que o povo se prostra com o rosto por terra, diante de Deus e diante do rei. Ao Deus, eles adoraram. Aos reis, eles reverenciaram. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 16, diz que o profeta Natã prostrou com o rosto por terra diante de Salomão. Ele reverenciou o rei, ele não adorou. Êxodo 18, versículo 7, diz que Moisés prostrou com o rosto por terra diante do sogro, Jetro. Ele não adorou, ele reverenciou. Eu poderia citar 40 versículos sobre isso. Mas vamos lá. Aonde na Bíblia tem alguém de joelho diante de uma imagem? Simples. Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se por terra diante da arca da aliança. O que a arca tinha em cima dela? 2 querubins, 2 imagens. Josué se prostrou por terra de joelho diante de 2 imagens. Então, ajoelhar para adorar é uma coisa, para reverenciar é outra coisa. E tem um texto, Tiago, para encerrar o assunto, que eu gosto sempre de citar, está na Livro da Sabedoria, capítulo 16, página 855 da Bíblia da Ave Maria. Deixa eu pegar para a galera aqui, porque esse é o texto mais claro sobre as imagens na Bíblia. O texto diz assim, está falando da serpente de bronze. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu, e quando pereceram com a mordedura da sinuosa serpente, vossa cólera não durou até o fim. Eles possuíam um sinal de salvação, a serpente de bronze, que eles lembravam o preceito de vossa lei. Quem se voltava para ele era curado, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos.
Ponto. Aqui o texto mais claro do que isso é impossível. Quem se voltava para o objeto era curado, não pelo objeto que via, mas pela graça divina. E queria lembrar os irmãos protestantes que vai ver o vídeo, a primeira imagem de Maria que nós temos foi pintada pelo evangelista Lucas. Vai dizer que São Lucas é idólatra, né? A segunda imagem de Maria mais antiga está na página 19 do Catecismo da Igreja Católica, ela é do século II. É Nossa Senhora com Jesus nos braços e Balaão apontando a estrela. Será que esse cristão era tudo idólatra? A primeira imagem de Jesus que nós temos é do Santo Sudário. Aí o Espírito Santo virou idólatra, que foi o Espírito Santo que tirou aquela foto de Jesus para nós. A segunda imagem de Jesus que nós temos está no ano 150 na catacumba do Papa Calixto. É Jesus bom pastor com a ovelha no ombro. É a segunda imagem mais antiga. Vai dizer que o povo tudo era idólatra. Então, meus queridos, e outra coisa, Tiago, pimenta nos olhos, outra é refresco. Se você entrar na igreja luterana, tá cheio demais, na igreja calvinista, tá cheio demais. Então, os protestantes, de olhar para a gente, teriam que olhar para os pais da reforma e mandar banir as imagens das igrejas protestantes, que estão recheadas demais lá também. Mas é uma coisa que é interessante, que às vezes os próprios católicos não se atentam. Se a gente olhar dentro de uma igreja católica, nós teremos vários altares ali para santos. Mas aonde acontece o sacrifício de Cristo, esse altar, que é de Deus, é somente para Deus. Então é só analisar até a arquitetura da igreja, porque daí já conta a história tudo. Mas é que eu acho que os católicos eles começam a ficar bitolados que esses assuntos, eles não sabem se defender, e depois acontece uma confusão na cabeça e eles começam a falar esse tipo de coisa aí, da mesma forma que até os protestantes já falam. Sim, sim. É aqui, ó, Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Por isso que é a razão pelo qual eu fiz esse curso. E eu sempre falo, eu poderia fazer um curso sobre cura interior, eu trabalho com isso, escrevi um livro sobre cura interior, mas eu não mexo com esse assunto. Por quê? Porque o nosso povo não adianta ser curado e virar protestante. Entendeu? Nosso povo tem que conhecer a beleza da fé, a maravilha da fé, tá? Eu gosto sempre de dizer, 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,18, a palavra vai dizer, crescei na graça e no conhecimento de Cristo. E nós, principalmente a gente que trabalha no meio carismático, qual é o problema do meio carismático? O pessoal cresce na graça. Faz seminário de vida, seminário de dons, experiência de oração, cenáculo, louvado seja Deus, mas não cresce no conhecimento. Aí quando a pessoa sai do tempo da emoção, do arrepio, do choro, para a área da aridez, ela toca da via purgativa para a via iluminativa, aí chega um protestante, balanga ela vai embora, ela quer viver de emocionalismo. E emocionalismo, Tiago, o protestantismo é muito melhor do que nós. Emoção por emoção, choro por choro, Ana Paula Valadão é melhor do que nós, Silas Malafaia é melhor que nós, Marco Feliciano e suas loucuras é melhor que nós, eles são muito melhor que nós. Agora, em matéria de dogmática, de fé, de conteúdo doutrinário, meu filho de proteção estão há anos-luz de nós, porque nós temos a plenitude da verdade, eles têm parte da verdade. Eles ficaram com a escritura que nós fizemos para eles, entendeu? O Reinaldo Cantalamessa, eu não sei se o livro está aqui, acho que não está, mas tem um livro que eu ganhei, que eu li, do Reinaldo Cantalamessa, que é o cardeal hoje, que é o pregador do Papa. E Sim. Ele fala sobre isso, uma coisa que eu guardei dentro do meu coração. Ele fala assim, ó, a Igreja Católica é a portadora da verdade. Todas as outras, elas têm pinceladas da verdade, mas a verdade completa, inteira, ela está somente na Igreja Católica. Sim, isso aí é indiscutível. Aí você pode, e a maior prova diz que você olha para os nossos irmãos protestantes, virou uma torre de Babel, né? Enquanto o Pentecostes é a unidade das línguas, o protestantismo é a torre de Babel, a divisão das línguas. Cada um fala uma língua diferente, cada um tem uma doutrina diferente. Se você for estudar, por exemplo, a doutrina do arrebatamento no meio protestante, tem uma ala que defende o arrebatamento pré-tributalista,
tem uma ala que defende o arrebatamento pós-tributalista, e tem uma terceira ala que defende o arrebatamento no meio da tribulação. Eles vão debater a vida inteira e não chegam num acordo. Aí uma hora o pastor que pregava o arrebatamento pré-tributalita muda e passa para o pós-tributalita, aí o boca já muda e está no meio. É uma bagunça. Por quê? É impossível ter um concílio ecumênico no meio dos protestantes, porque eles não chegam a esse acordo. Como diz Lutero, cada cabeça seu credo. Infelizmente, o protestantismo é isso. A Igreja Católica, não. Está lá 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Católico não interpreta, católico entende. Quem interpreta a Bíblia para nós é a Igreja. Porque a Igreja vem antes da Bíblia. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas, Tiago, eu não sou católico para ler a Bíblia. Perdão, eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia. Porque Jesus não mandou escrever, ele mandou pregar. E a fé da igreja é a fé dos apóstolos. Então, se o protestantismo tem Bíblia para pôr embaixo do braço, agradeça aos monges da igreja, que eles montaram a Bíblia em capítulo, versículo, dividiram os livros, para a gente estar com ela embaixo do braço. Já que você entrou nesse assunto, eu acho muito importante, porque a igreja, a interpretação da Bíblia é da igreja. Nós cremos nisso como católicos. E, junto com a interpretação, vai vir o magistério, vai vir a tradição, vai vir o ensinamento apostólico oral que foi passado e o protestantismo. Todo dia vem alguém aqui no canal e fala assim: leia a Bíblia, é sola scripta, somente a Bíblia. E eu queria que você falasse disso também um pouquinho. Ô, Tiago, é tão engraçado esse negócio do sola escritura, porque é o seguinte, primeiro, não tem nenhum canto na Bíblia que está escrito só a Bíblia. Pelo contrário, né? O Evangelho de João 21, 25, termina dizendo o quê? Jesus fez muitos outros milagres que não está escrito nesse livro, que se fosse escrever, nem os livros do mundo inteiro caberia. João já diz, claro. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, Paulo vai dizer o quê? Não afastai da tradição que vos tem ensinado. 2 Tessalonicenses 2,15, Paulo fala, mantém firme naquilo que foi passado a vós, seja por escrito, seja por palavra, né? Escrito, escritura, palavra, tradição. Outra coisa que é bom dizer para os protestantes, Tiago, a igreja sobreviveu 400 anos só de tradição. A Bíblia, como nós temos hoje, com 27 do Novo Testamento, ela é a partir do Concílio de Cartago, no ano 393, graças a São Jerônimo e o Papa Damaso. E é bom lembrar o seguinte, eu sempre pergunto isso para os protestantes, que eu sou de uma família inteira protestante. Por exemplo, os 4 evangelhos, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem diz que foi Mateus que escreveu o evangelho? Aonde está o nome dele lá? Não tem. Quem disse foi a igreja. Quem disse que foi Marcos que escreveu? Não tem assinatura dele. Quem fala é a igreja. Quem disse que foi Lucas que escreveu os evangelhos? Não tem o nome. Quem disse foi a igreja. O evangelho de João, onde é que está a assinatura dele? Quem disse foi a igreja. Eu não sei se você sabe, o evangelho de João, nos inícios, só era 20 capítulos. O capítulo 21 é um apêndice, veio depois. Quem colocou? Foi a igreja. Não tem como você tirar a Bíblia da igreja. Foi a igreja que montou a Bíblia é filha da igreja. É bom dizer para os protestantes que os 27 livros do Novo Testamento que está aqui, quem colocou foi a Igreja Católica. Sem a Igreja Católica, eles não saberiam que livro era inspirado. Só evangelho havia quase 40. Tinha evangelho de Tomé, evangelho de Pedro, evangelho de Nicodemos, evangelho de Pilatos, evangelho de Judas. Quem escolheu os 4 foi a igreja. Apocalipse havia 8. Quem escolheu um foi a igreja. Casa de Paulo era um monte. Quem escolheu foi a igreja. As 13 que está lá. Então, se vocês têm isso aqui, agradeça a igreja. A Bíblia foi passada para capítulo, Tiago, no ano 1228, pelo cardeal Estevão Lanton, escocês. Se os protestantes têm Bíblia em capítulo, é a igreja católica. A Bíblia foi passada para versículo 15 anos antes da reforma. Roberto Etienne e Santo Pagnino. Então, se eles têm a Bíblia assim, ela não desceu com um zíper do céu para a terra, foram os monges copistas da igreja que copiou isso aqui, e graças a eles nós temos a Sagrada Escritura. Então, o protestantismo, eles jogaram 1.500 anos de história fora, desculpa eu falar, pegou o trem andando, tinha 1.500 anos, só a Bíblia, mas no fundo, quando o protestante fala assim, ó, leia a Bíblia, só a Bíblia, não é só a Bíblia, é só o que ele entende da Bíblia. Porque o assembleiano entende uma coisa, o presbiteriano entende outra, o universal entende outra, o Valdomiro do Chapéu é outra, o Agenor Duque é outra, o adventista é outra, e aí virou uma torre de Babel, que é o protestantismo hoje, infelizmente.
Porque cada um interpreta a Bíblia segundo a cabeça. Como ele fala, olha, está na Bíblia. Não, está na cabeça dele o entendimento que ele mesmo tira da Bíblia. E se ele não concordar, ele monta uma garagem, abre uma igreja e põe lá. Igreja Pentecostal, Jesus vem, você fica, e aqui nós somos portador da verdade. Pronto. Que é a coisa mais fácil de hoje é montar uma igreja. Então, assim, e nós católicos, aí que eu falo assim, o mal do catolicismo é o seguinte, graças a essa praga chamada teologia de libertação, e a palavra é essa praga mesmo, que não há outro nome, que desvalorizou a oração, desvalorizou o sacramento, desvalorizou a palavra, deixou o católico brasileiro cru na fé, entendeu? A partir da década de 60 aqui no Brasil, não se fala da fé, não, se fala de coisa social. A igreja virou uma ONG de salvar a árvore, de salvar a Amazônia, em vez de salvar as almas. E graças a isso, o povo católico cresceu cru na fé. E aí eu digo você, e aí, graças à renovação carismática, o povo voltou a rezar o rosário, o povo voltou a fazer adoração, o povo voltou a fazer vigília, o povo voltou a amar a palavra, amar a confissão, amar o sacramento, amar a Santa Igreja. E aí, querendo os nossos irmãos radicred ou não, tudo isso se deve à renovação carismática católica. Até porque 90% dos radicred saíram do meio carismático. A verdade é essa, né? É gente que estava na vida perdida, fez um seminário de vida, foi batizado no Espírito e adquiriu conhecimento e passou a cuspir no prato que comeu. A realidade é essa, entendeu? Mas assim, querendo ou não, graças à renovação, a gente está voltando a isso, porque infelizmente a igreja, a teologia da libertação minou a beleza e a maravilha que é a igreja católica. E assim, eu a vida toda estive dentro da renovação carismática. Hoje eu canto no grupo de oração, toco, prego, mas não faço parte mais de coordenação, como já fui tudo. E eu tenho estudado muito sobre a tradição. Mas eu quero deixar muito claro que eu não posso negar tudo que eu já vi. Eu já vi Deus operando milagres. E eu vou falar que eu não vi? Então, eu acho muito fácil, né? Eu sou fruto da renovação. Hoje não estou tão dentro da renovação, mas eu sou fruto da renovação. Então, hoje é muito fácil a pessoa falar, ai, é isso, é aquilo. Mas eu vi casais vivendo a castidade, jovens namorando, vivendo a castidade. Eu vi muitos lutando pela santidade, enquanto fora eu não via isso, né? É muito fácil falar sem entender do assunto. Sim, e aí eu vou pegar um exemplo, você que eu sei de um grupo de oração na região metropolitana de Belo Horizonte, um grupo de oração muito cheio, graças a Deus, que em uma missa, 70 casais que viviam amigados resolveram casar depois de uma pregação no grupo de oração. Só você entende a beleza que é a renovação. E aqui, sem contar as comunidades dependentes químicos ligadas à renovação, de pessoas que saíram de uma vida errada. Vou citar aqui o caso do Padre Léo, o caso do seu Adeli, da comunidade de Santa Terezinha, em Montes Claros, que atirou, em Montes Claros, não, em Sete Lagoas, 8.000 homens das drogas. Um senhor que tinha uma vida perdida, era caminhoneiro, batia na esposa, uma vida torta, fez uma experiência do batismo do Espírito Santo, meu irmão. Foi lá na Canção Nova, numa pregação, o Padre João disse, olha, pregando sobre o filho pródigo, né? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, siga-me. Pegou tudo que tinha, vendeu, montou uma creche para cuidar de criança pobre, da creche uma casa para cuidar de adolescente, depois está com 2, 3 fazendas, cuidando de dependente química, tirou 8.000 homens da dependência química, fruto de uma experiência chamada batismo no Espírito Santo, que mudou o homem de dentro para fora. Então, poderíamos citar várias coisas aqui, entendeu? Aí o pessoal é o seguinte, eu gosto de dizer, Tiago, quando eu converso com alguns amigos tradicionalistas, eu falo, meu filho, quando você vai dar banho numa criança, você joga água suja fora e salva a criança. Você não joga a criança com água suja fora. Se a renovação tem uns coordenadores de cabeçudo, algumas pindaíba, você não vai jogar a criança fora por causa dos cabeção que tem aí dentro, não. Pelo amor de Jesus, a mesma coisa é a igreja. Já tivemos papa terrível, bispo terrível, cardeal terrível, e o pecado deles nunca manchou a santidade da igreja e nunca acabou com a igreja, porque a igreja é santa, e o pecado dos filhos não mancha a santidade dela. E a igreja ficou em pé e vai ficar. Eu gosto sempre de contar isso para as pessoas, quando Napoleão Bonaparte chamou o arcebispo de Paris, que queria que o Papa Pio VII fizesse o divórcio do irmão dele, Napoleão chegou e falou, olha, se o senhor não mandar esse Papa divorciar meu irmão, eu vou assinar um decreto e acabar com essa igreja. E o arcebispo falou com ele assim, Napoleão, tem mais de 1.800 anos que nós padres, nós papas, nós bispos, tentamos acabar com essa igreja, com nossos pecados, nós nunca conseguimos. Você não vai acabar com ela com decreto, não, pode ficar tranquilo. E não vai mesmo.
Entendeu? Como diz o Dom Adair, a igreja sepultou Hitler, sepultou Stalin, sepultou Lenin, sepultou Mussolini, sepultou Napoleão, sepultou Lutero, e ela vai sepultar todos os inimigos dela, porque ela vai ficar em pé até o fim dos tempos, porque as portas do inferno não vencerá a igreja de Cristo. Ponto final, acabou. Tem uma pergunta aqui que eu vi, até interessante, eu vou até colocá-la na tela, aqui. Espera aí, vou ver se eu acho. Aqui. Opa. Eudes, fala um pouco sobre a mediação e intercessão, por favor. Sim, Tiago. Aí eu vou aproveitar e pegar o texto, claro, e no curso eu explico isso bem direitinho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque é os textos que os protestantes mais usam para criticar a intercessão dos santos, né? Então, eu vou explicar direitinho para vocês e mostrar a diferença de uma coisa e outra. Diz assim: Deus deseja que todos os homens se salvem, versículo 4, cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que se entregou como resgate por todos. Veja bem, Tiago. Há uma diferença entre mediação de salvação e mediação de prece, que é a intercessão. Mediação de salvação, só Jesus é mediador de prece, tanto a igreja militante como a igreja padecente, a igreja triunfante, pode ser. Porque o católico não reza ao santo, ele reza com o santo a Jesus, tá? Então, a intercessão do santo, ela não é paralela de Jesus, ela é por dentro da intercessão de Jesus. O santo não é mediador de graça, não, mediador de salvação, ele é mediador de prece. Você entender melhor, se eu coloco as mãos em você e faço uma oração, a gente trabalha com cura e libertação, sabe disso? Você é curado? Não foi eu que te curei. Eu fui apenas o intercessor que pedi a cura. Quem fez o milagre foi Jesus. O santo é a mesma coisa. O santo não faz, ele pede o milagre. Então, o que é que nós entendemos? Se a igreja militante pode rezar e Jesus pode agir, a igreja triunfante pode muito mais. Porque a igreja triunfante está reinando com Cristo, vivendo com Cristo e em Cristo. Então, eles podem muito mais. Então, é bom entender, quando Paulo diz que Jesus é o único mediador, é mediador de salvação, só Jesus é, só ele salva. Atos 4:12, tá claro? João 14:6, tá claro. Então, mediador de salvação é só Jesus. Agora, mediador de prece, tanto a igreja militante, como a igreja triunfante e a igreja padecente, pode ser. Inclusive, é bom dizer para as pessoas que as almas do purgatório podem rezar por nós. Elas não podem rezar por elas mesmas, mas por nós elas também podem. Que elas também já têm a plenitude da graça, porque elas já têm a certeza. O purgatório só tem uma porta, o céu. Ele não tem outra saída, não tem para o céu. Então, essa é a diferença. Não, mas a pessoa já morreu. Gente, já morreu o corpo. A alma reina com Deus. Está lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Eu desejo ausentar desse corpo para ir habitar junto do Senhor. Filipenses 1, versículo 21, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Eu não sei o que devo permitir. Por um lado, desejo desprender para estar-me com Cristo, que seria imensamente melhor. Atos 7:59, na morte de Estevão, ele vê o céu aberto e Jesus de pé. Aqui, Tiago, chama atenção, que a nossa fé diz que Jesus está sentado à direita de Deus, mas Estevão olhou e viu Jesus de pé. Por que Jesus ficava de pé? Porque quando morre um santo na terra, Jesus se levanta para recebê-lo no céu. Estevão disse: Senhor, em tuas mãos entrego a minha alma. O corpo voltou para a terra, a alma foi para Deus. Eclesiastes 12, versículo 7, o pó volta para a terra, a alma volta para Deus que a criou. A sabedoria 3:1, as almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Hebreus 12:22, eles estão diante do trono, diante do Criador. Está claro. Então, a igreja militante, quando ela se une em Cristo, ela é uma única igreja, com a igreja padecente e com a igreja triunfante. Então, mediação de prece é diferente de mediação de salvação. Tá? Acho que ficou claro para as pessoas entenderem isso aí. Uma coisa, já que nós entramos nesse assunto, uma coisa que é muito importante e que às vezes nós escutamos uma balela protestante que a pessoa morreu e está dormindo,
Mas Sim. a Igreja Católica não acredita nisso. A Igreja Católica acredita que existe um julgamento individual quando a pessoa morre e depois haverá o julgamento que Jesus vai vir para ressuscitar de corpo e alma. Então, Sim. eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, o catecismo é claro, Tiago. Nós temos o que nós chamamos de juízo particular, tá? E de juízo universal. Eu vou explicar. Aonde está o juízo particular na Bíblia? Hebreus 9, 27. Está determinado ao homem morrer uma só vez e logo em seguida vem o julgamento. Julgamento particular é o julgamento da alma imediatamente depois da morte. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo e ali cada um receberá o que, enquanto estava no corpo, conforme o bem, conforme o mal. Lucas 16, 19 ao 31, Jesus conta a história do rico e Lázaro. O rico morre e vai para o inferno, Lázaro morre e é levado ao seio de Abraão, que é a prefiguração do céu. Então, o nome disso é juízo particular, é feito com a alma logo após a morte. Então, se a pessoa morreu em estado de graça perfeito, ela sobe imediatamente para o céu. Se ela morreu em estado de pecado mortal, sem arrependimento, ela desce imediatamente para o inferno. E se ela morreu em estado de graça, mas não atingiu a santidade necessária para contemplar a Deus, ela passa por uma purificação que nós chamamos de purgatório. O juízo universal, ele vai acontecer na volta gloriosa de Cristo no fim dos tempos, quando ele voltará com os anjos para separar o joio do trigo. As pessoas que estão no inferno, elas ressuscitarão e descerão corpo e alma para o inferno. E quem está no céu ressuscitará, a alma voltará ao corpo e subirá corpo e alma glorioso para o céu. Essa é a fé da Igreja Católica, tá? Claro, aqui teria uma hora para fazer uma live só sobre isso, para dar os detalhes do que a Igreja ensina, é uma coisa demorada, estou tentando enxugar numa linguagem bem simples para as pessoas entenderem. Mas o que eu penso é que os católicos, eles precisam também ter bons livros de leitura. Sim. Quando eu li um livrinho pequenininho, de São João Dom Bosco, Céu, Purgatório e o Inferno. É um livro que em 2 horas você lê ele e me esclareceu tudo sobre cada detalhe de cada coisa, né? Até São Domingos Sávio, que vem, né, nos sonhos de São João Dom Bosco, revelar o céu, né, revelar. O purgatório é muito interessante para as pessoas que não entendem, que ele encontra um bispo no purgatório, e o bispo fala que o sofrimento dele é como se fosse um sofrimento de um câncer. Imagina, a pessoa está num câncer terminal de dor para entender como que é o sofrimento do purgatório, e às vezes, que nem o dia de ontem, que foi um dia de indulgência plenária, os católicos não fazem nada para retirar as almas que estão padecendo do purgatório. Sim. E aí é bom você ter essa noção, Tiago, que a alma do purgatório, ela não pode fazer nada por ela. São Tomás de Aquino dizia que uma Ave Maria por uma alma do purgatório é uma caridade maior que dar esmola para um pobre. E ele explicava assim, o pobre bater na sua porta, se não dá comida para ele, ele pode bater em uma outra porta e ganhar comida, mas a alma do purgatório, ela não pode fazer nada por si só. Por isso, rezar pelas almas do purgatório é um gesto de caridade, é uma obra de misericórdia, porque essa alma não pode fazer nada por si, ela está lá precisando das nossas orações para contemplar a face de Cristo. É uma pena. E aí eu volto a dizer, graças à heresia da libertação, hoje você é capaz de ir em missa de padre, tá só, missa pela ressurreição de fulano. Não pode falar mais missa pelas almas do purgatório, é missa pela ressurreição, porque nem o purgatório nem o inferno existe mais. Agora todo mundo vai para o céu e o que vale é o amor, e só love, só love, só love, é só a misericórdia de Deus. É um evangelho, não vou falar, não, causa diabetes espiritual nas pessoas, é uma traição à doutrina da igreja, o que nós estamos assistindo, uma traição mesmo à doutrina da igreja. Para o pessoal que está acompanhando a live, né, nesse horário, quase meia-noite, nós estamos em quase 70 pessoas, e eu queria, Eudes, agora que você também fizesse um pouquinho da propaganda do seu curso, né? Sim. As pessoas que estão nos acompanhando agora, depois o Tiago vai deixar o link abaixo para vocês aí do curso. Eu lancei um curso, são 10 aulas, são 10 não, são 16 ao todo, né? 16 vídeos sobre a fé católica, os temas mais atacados pelos protestantes. Então, tem uma aula sobre imagem,
uma aula sobre idolatria, uma aula sobre intercessão do santo, uma aula sobre imortalidade da alma, uma aula sobre as relíquias dos santos, tá? Uma aula porque nós usamos o crucifixo, a cruz de Jesus pregado na cruz, uma aula sobre o purgatório, tem uma aula bônus sobre o purgatório para as pessoas aprenderem, uma aula sobre a virgindade perpétua de Maria, uma outra aula sobre a Assunção de Maria, uma outra aula sobre por que Jesus chamava Maria de mulher, uma outra aula sobre a maternidade divina de Maria, Mãe de Deus, uma outra aula sobre a Imaculada Conceição de Maria, uma aula chamada Os 10 Não da Virgem Maria, e uma outra aula sobre a Maria Medianeira de Todas as Graças, e uma outra aula sobre a intercessão da Virgem Maria. Então, assim, e sem contar, Tiago, que tem um material para baixar umas apostilas, para você montar a sua apostila, para ficar afinado. Quando o protestante chegar, você falar, toma, seu herege, está aqui, leia, você aprender como responder às acusações protestantes. Eu queria lembrar as pessoas, Tiago, que eu não fiz teologia, não estudei teologia. O que eu fiz nesse curso? Eu peguei as acusações protestantes, eu fiz uma pesquisa em vários sites protestantes da internet, vários pastores famosos, peguei essas acusações e fui respondendo conforme a doutrina católica, numa linguagem bem simples, para as pessoas pegarem, tá? Para você saber dar a resposta na ponta da língua, naquilo que você for questionado sobre a sua fé. Por quê? Está lá 1 Pedro 3,15, nós temos que dar razão da nossa esperança para as pessoas, naquilo que a gente acredita. Então, se você puder, o link vai estar aí abaixo, o curso é R$ 59,80, é um curso gravado, as aulas estão lá à disposição para você assistir a hora que você quiser e bem entender, você conhecer toda a beleza da sua fé católica. Ó, esse livro aqui, ó, Catecismo da Igreja de A a Z, eu tenho outro catecismo também. Mas o que é isso? É que às vezes as pessoas acham que uma pessoa, porque ela fez uma faculdade de teologia, que ela sabe muita coisa. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O Eudes deve ter amigos seminaristas, eu tenho alguns amigos seminaristas, e muitos seminários estão contaminados pela teologia da libertação. Se o padre não estudar por fora da teologia que ele aprende lá dentro, é muito grande a chance dele sair um padre da teologia da libertação, justamente pelo ensino ideológico dos seminários. Então, meus irmãos, você fazer uma teologia não quer dizer que você está pregando a verdade da Santa Igreja. Para você pregar Sim. a verdade da Santa Igreja, ó, é catecismo da igreja, é palavra, é magistério, é tradição, seguir os santos. Então, é bom a gente ficar atento, porque tem muito aí, ó, teólogo aí que, em vez de ser teólogo católico, é teólogo da libertação. Eu gosto de falar que não é teólogo, é tologo, é tolo que dói. E aí, Tiago, é bom lembrar as pessoas uma coisa importante sobre isso, tá? Seguir o padre Paulo Ricardo, professor Felipe Aquino, padre François, padre Gabriel Vilaverde, Dom Adaí. Então, assim, pessoas que aplicam a verdadeira fé para a gente. Porque, infelizmente, tem essa traição dentro da igreja. Só para você ter uma ideia, você contando isso aí, eu viajo muito para paróquias para pregar. Então, às vezes, assim, eu fico uma semana numa paróquia. Aí, segunda-feira, eu prego sobre imagem, idolatria, terça sobre o santo, quarta sobre o céu, inferno e purgatório, quinta e sexta sobre o dogma mariano, sábado eu falo sobre o sacramento e no domingo eu faço um kairós de cura e libertação. Padres que senta e anota tudo que eu prego e fala comigo assim, meu filho, em uma semana eu aprendi com você o que eu não aprendi em 7 anos de seminário. O que você ensinou para mim, eu não aprendi em 7 anos de seminário. Eu estou cansado, Tiago, de ouvir isso da boca de sacerdote. Padres que vê pregação minha que me falam, olha, o que eu aprendi com você, eu não aprendi de seminário. Por quê? Essas teologias, rapaz, se eu te contar o que eu já atendi seminarista falando que escuta da boca desses professores de seminário, você vomita. É incabível o negócio daquele. Por quê? O diabo descobriu que a melhor forma de destruir a igreja não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele colocou o servo de Satanás dele dentro da própria igreja, dentro de seminário, para perverter a formação dos nossos sacerdotes. É o que Paulo C dizia, né? A fumaça de Satanás entrou por alguma brecha no santuário de Deus. E não foi só a fumaça, não. Hoje entrou a fumaça, entrou o fogo, entrou as brasas do inferno, entrou o enxofre, entrou tudo dentro da igreja. É cruel você ver a traição que nós estamos sofrendo dentro da própria igreja hoje. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que sempre existem bons padres, padres piedosos,
que Santos. celebram a missa dignamente, que não inventam moda na missa, que, por exemplo, eu não participo da paróquia na minha cidade. Eu tive que sair da paróquia da minha cidade, eu vou numa cidade vizinha, que fica a 10 quilômetros, porque lá, sim, eu tenho um padre que está no confessionário antes da missa, um padre que usa batina, um padre que celebra a missa, mas com toda a piedade e devoção, sem palma, sem gritaria, com muito incenso, purificando, aquele sentido bonito da igreja que tem que ter na Santa Missa, né? E aqui na minha cidade, infelizmente, não é dessa forma, né? Eu tive que parar 20 anos de paróquia, de cantar, tocar, tudo na missa, para mudar para uma paróquia justamente por conta da teologia da libertação. Você vê o grau que nós estamos chegando. Inclusive, Tiago, eu quero até pedir às pessoas que estão aí no canal, que vão ver depois, no meu canal existe uma pregação chamada Explicando a Missa Passo a Passo. Se você puder, vai lá nesse canal, no meu canal, e assista essa pregação. Porque, infelizmente, o que nós temos dentro da igreja hoje, eu vou usar essa palavra, o Moisés Rossi gosta de usar, estão fazendo da liturgia uma favela, uma bagunça. Entendeu? O Dom Manuel Pestana tem uma frase que diz tudo. Pior do que profanar o sagrado é sacralizar o profano. Nós estamos sacralizando o profano. Eu vi aí agora um vídeo de desfile de moda dentro da igreja, meu Deus do céu. Foi lá Entendeu? em Portugal. Jesus Eucarístico entrando com um drone. Há pouco tempo levaram Jesus num drone para dentro da igreja. Quer dizer, o trem tá uma bagunça. Então, você que é católico, vamos procurar fonte segura para se apaixonar de verdade. Esse tempo aí, Tiago, eu até falei na minha live no Instagram, eu quebrei o pau com um padre famoso da internet. Vou falar o nome, o padre, acho que é Lágaro Domingues, parece que é o nome dele. Não, a igreja é santa e pecadora. Eu falei, padre, vai lavar sua boca com ácido sulfúrico, pelo amor de Deus. A igreja é santa. Pecador, os filhos dela. Eu, o senhor, sou um pecador, a igreja não. Não, mas a igreja... Aí eu falei, padre, se eu matar uma pessoa, o pecado é meu, não é da minha mãe, não. Quem responde à justiça sou eu, não é a minha mãe. A igreja é mãe e eu sou filho, e o pecado do filho não mancha a santidade da mãe. Da onde o senhor tirou isso? E é um padre que tem lá 100 mil seguidores. Então, assim, e te diz ser teólogo, aí mata a gente num negócio desse, entendeu? Então, a igreja é santa, pura, imaculada. O pecado é nosso, e o nosso pecado não mancha a igreja. Aí uma pessoa me perguntou, mas eu sou igreja, eu sou pecador? Sim, você é igreja enquanto está de graça. Quando você peca, você se separa da igreja. Por isso que o sacramento da confissão, ele reconcilia você de novo com a igreja. Então a pessoa tem que ter isso no coração dela. Aí vem citar o Lumen Gentium 48, né? Mas a igreja é santa e precisa se purificar, sim, no sentido de Santo Ambrósio, que a igreja é uma casta prostituta, ela é pura, mas abriga pecadores em seu seio, mas os pecadores que ela tem, que é os filhos dela, não mancha ela, porque ela é santa, porque o fundador é santo, e os pecados dos filhos não mancham a santidade. Tanto que o documento vai dizer, e o catecismo coloca, que a igreja é santa e santificante, porque é a igreja que nos santifica pelo sacramento. Então é um absurdo você ver uns negócios desses. Aí eu fico indignado, cara. E aí quando você vai falar isso, você quer achar ruim ainda. Então, assim, a traição está no meio de nós, meu irmão. E a gente tem que seguir as pessoas certas para viver o que a Santa Igreja está ensinando. Para não ficar muito extenso, então, o que eu vou pedir agora para o pessoal que forem assistir essa live, o canal do Eudes é Pregador Eudes Duarte no YouTube. Eu peço por gentileza que o pessoal vai lá. Tem bastante pregação, bastante formação do Eudes no canal dele. O pessoal que é inscrito aqui, Pregador Eudes Duarte. Eu gosto muito do Eudes, eu conheço ele, conheço as pregações do Eudes há muito tempo, mas a gente tem contato pelo WhatsApp não faz tanto tempo assim, né? Então eu peço que vocês se inscrevam no canal dele, siga ele também lá no Instagram. Qual que é o teu arroba lá? É Eudes? Eudes Duarte né? Chagas. Isso, Eudes Duarte Chagas. Você vai ver um cara com a cabeça bem grande lá, se não queimar o celular, e eu descabeçando. E agora, Eudes, eu já te agradeço, né? Na realidade,
Já estamos dando 1 hora de live, nós estamos com quase 80 pessoas aqui, quase meia-noite, né? E agradeço de coração você por ter conseguido um horário para a gente fazer essa live. Faz tempo que eu tô enchendo seus pacovai para você fazer a live comigo aqui. E queria agora que você fizesse uma consideração final, que você desse algum conselho. Fica à vontade, o microfone, a câmera está à sua disposição para você falar para os católicos. Bom, eu quero dizer para todos os irmãos que estão aqui, uma coisa importante, Tiago, eu vou ter que fazer isso aqui, que eu sempre faço nas pregações, tá? É uma coisinha simples, mas que você vai entender. Eu tenho na minha mão a minha carteira de identidade. Para essa identidade provar que sou eu, ela tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. Se tiver essas 4 coisas, essa identidade sou eu. A igreja verdadeira, ela não tem nome, ela tem identidade. Ela é una, santa, católica e apostólica. Essa é a identidade da igreja de Jesus. E eu queria lembrar para você que na Bíblia, Lucas 5, tinha 3 barcas na praia. Jesus escolheu a barca de Pedro e subiu nela. A barca de Pedro prefigura a igreja. Cristo não subiu em nenhuma outra barca, a não ser a barca de Pedro. Existe um momento que Cristo dormiu dentro daquela barca de Pedro. Veio uma tempestade enorme, parecia que a barca ia afundar, mas eles acordaram Cristo e Cristo acalmou aquela tempestade. Nós estamos no momento na barca de Pedro que parece que a barca vai afundar. É tanta tempestade, tanta situação difícil que a gente olha e parece que a barca vai afundar, mas eu te peço, não pule fora da barca de Pedro, que Satanás não tem poder de afundar a barca de Pedro, porque ainda que pareça que Jesus esteja dormindo, Jesus está morando dentro da barca de Pedro. E ele prometeu que as portas do inferno não venceria a sua igreja. Seja feliz por ser católico. Você mora na barca de Pedro e nenhuma tempestade pode afundar uma barca que Jesus está morando dentro dela. Que Deus abençoe você, que você ame a Santa Igreja, ame o sacerdote, ame a Eucaristia, ame a confissão, reze pela igreja, e você pode ter certeza que eu gosto sempre de dizer, Tiago, a igreja começou com 12, mas teve um Judas. Sempre houve os Judas, e sempre haverá Judas na história da igreja. Mas a beleza da igreja não é os Judas, é os santos. Mergulhe na vida dos santos, estude a vida dos santos, queira ser santo, que quando uma alma se eleva o mundo. Que Deus possa santificar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, meu irmão, agradeço você de coração, tá? Que Deus abençoe. Quem sabe nós podemos, vez ou outra também, fazer uma live aí, tratar alguns assuntos aí da fé católica. Que Deus abençoe grandemente. À sua disposição. Pode escolher, que o cabeção está junto. Que Deus abençoe o pessoal também que acompanhou, que foi fiel aí com a gente, mesmo tarde, tá? Deus abençoe sua vida. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Cristo Rei. Aleluia. Deus abençoe, povo. A paz.